E o que está acontecendo, né? É uma loucura em todos os sentidos, né? No Brasil, essa criminalidade excessiva, a política também, não estou falando de partido nem nada, estou falando de comportamento daqueles que deveriam preservar a nação. E não só no Brasil, nós estamos vendo aí fora os conflitos armados da Rússia, da Ucrânia. Hoje, um conflito armado que interfere demais no mundo espiritual, que é o de Israel com o Hamas, com a Palestina. Esse conflito é muito importante com relação à nossa psicosfera espiritual. E a gente se sente impotente, né? Porque a gente quer que acabe tudo isso, gostaria de fazer algo para mudar, para nos dar tranquilidade, nos dar paz, e a insegurança está muito grande. O que está acontecendo hoje, com certeza vocês já ouviram falar da transição planetária. Eu acho que o que mais tem hoje nas redes sociais é tentar explicar esse momento de conflito. Por que a humanidade está passando por isso? Qual o motivo da humanidade estar passando por isso? E como eu posso, de alguma maneira, auxiliar nesse momento difícil? O que eu posso dizer é que tudo está como deveria estar. Tudo que está acontecendo não saiu do controle das forças que regem o universo, do Criador, que nós chamamos de Deus, e principalmente de Jesus, que é o nosso governador planetário. Mas me perguntaram para mim, por que Jesus, que é o nosso governador planetário, não vamos nem falar de Deus, né? Vamos falar de Jesus, já que é o nosso governador. Por que Jesus não faz alguma coisa? Por que ele deixa tantas pessoas inocentes sofrerem? Por que ele deixa eu sofrer? Eu sou inocente. Eu sou contra essas guerras. Eu sou contra a criminalidade. Eu sou contra uma pessoa matar alguém por causa de um celular. Eu sou contra o marido bater e matar uma esposa, uma mulher, por egoísmo, por ciúmes. Então, por que eu também, dentro dos meus problemas emocionais, psicológicos, familiares, financeiros, porque tudo é uma consequência, por que Jesus permite tudo isso? Eu vou numa casa espírita, eu contribuo nas casas espíritas, frequento as casas espíritas, faço orações, faço até o evangelho em casa, para afastar aqueles companheiros de jornada que querem me fazer algum mal. Eu faço tudo isso, mas mesmo assim as coisas não dão certo para mim. Eu ouço muito isso. Por quê? Porque na realidade existe uma coisa que está acima do nosso controle, que chama-se a lei de atração. A lei de atração, ela é justa, ela é perfeita, ela é imutável. Eu não consigo manipular a lei de atração. Ou seja, o que está acontecendo comigo é porque eu atraio essa energia para mim.
seja através de pensamentos e até não tenho a atitude, eu não faço, não concordo. Eu me vigio as minhas ações, mas eu não vigio os meus pensamentos e principalmente os meus sentimentos. Cada vez que eu penso algo, segundo as instruções dos Espíritos, eles nos dizem que pensamento, ora é partícula, ora é energia. Quando ele é partícula, nós criamos aquilo que pensamos, nós não vemos, mas ele é criado em nossa psicosfera mental. Vamos, de alguma maneira, poder entender, é que nem uma revista em quadrinho. Quando alguém pensa, cria aquela losango, né? Lá com as palavrinhas ou com as imagens. Tudo que eu estou dizendo está aparecendo na minha psicosfera. Porém, tem um pequeno detalhe que é mais ou menos assim: o que eu estou dizendo necessariamente não é o que está aparecendo, porque o que aparece é aquilo que eu estou sentindo, porque a verdade não está nas palavras, a verdade está nos sentimentos e nas emoções. Eu posso dizer de uma pessoa que eu a compreendo, que eu a respeito, que eu até a amo, mas no fundo, não é a verdade. Não é isso? Aquilo que eu estou sentindo, hipocritamente eu posso estar falando o contrário só para poder cativar, conquistar aquela pessoa. Que nós chamamos de mentira. Mas na realidade é uma hipocrisia. É o que Jesus falou aos fariseus, os doutores das leis, hipócritas, porque aquilo que eles pregavam não é aquilo que eles sentiam e faziam. É isso que determina o nosso futuro. É isso que determina o meu presente. Quando eu acordo de manhã, eu desperto com um monte de compromissos e um monte de ressignificações. Porque quando eu durmo, quando eu me deito à noite, eu me desdobro depois de um certo período, né? Nós temos o período do sono, chamando as fases do sono, sonhos, a segunda etapa, a terceira etapa, quarta etapa, o sono vem, onde o cérebro faz uma avaliação do que serve e não serve, aí vem os pesadelos, né? Porque está jogando para fora tudo aquilo que não serve, faz uma miscelânea danada, e aí a gente tem os pesadelos, que é uma loucura, eu não entendo nada. Aparece eu correndo, fugindo, meu filho caindo da montanha, um bicho me pegando, um ladrão, é uma miscelânea. Mas isso é o cérebro eliminando aquilo que não serve para ele, que não serve para nada. Após esse momento, vem o momento do desprendimento do corpo, um momento que nós vamos nos conectar com a nossa verdadeiro lado. Do nosso verdadeiro lado. Um momento que eu retorno ao mundo espiritual, chamado erraticidade. Lá nós nos encontramos com os nossos desafetos, muitas vezes, quando nós temos algum atrito com alguém que de alguma forma eu não consigo digerir a presença dele na minha vida, eu acabo me encontrando com ele na espiritualidade.
para tentar resolver um problema que eu estou criando, ou ele está criando, mas que tem que ser resolvido. Porque não adianta fugir das nossas desavenças. A gente não consegue e não vai conseguir se livrar de alguma maneira de restaurar esse momento de desacordo, porque o universo precisa e exige e está determinado que todos nós, sem exceção, seremos felizes. É inevitável, não tem como evitar isso, mesmo que eu faça tudo me sabotando para não ser, mas seremos, porque isso é a lei, do átomo ao arcanjo, é lei. Mas para que eu possa ser feliz, o próprio Gandhi, um dos maiores pacifistas que nós conhecemos, o próprio Gandhi nos alertou: ninguém no universo terrestre, na psicosfera terrestre, será feliz enquanto houver um semelhante caído em sofrimento. Não tem como. Nós não sairemos desse planeta feliz. Nós não sairemos desse planeta para um mundo passando pela regeneração que nós estamos passando, para um mundo felizes, se eu não mudar o meu comportamento e auxiliar aquele que está caído. Não tem como. Não tem como. E é por isso que hoje nós estamos vivenciando esse momento. Porque esse momento já estava pré-definido por Jesus. Estava pré-definido na espiritualidade. Estava pré-definido com o nosso conhecimento de que tudo isso nós iríamos passar por isso. Nesse momento que nós estamos vivenciando, nesse momento de transição, onde nós estamos saindo de provas e expiações e entrando no mundo de regeneração. O que é regeneração? A gente acha que regeneração é o lugar onde os anjos vão entrar aqui e fazer um monte de milagre, acabar com as guerras, com os conflitos, com as brigas familiares, com as desonestidades. Eles vão dar um estalo e de repente tudo vai mudar. Mas não é isso. Como é que nós, quando estamos de algum momento com algum problema físico, com alguma enfermidade, e a gente procura um médico, onde é necessário muitas vezes uma cirurgia, e no pós-operatório, o que o médico fala para a gente? Não faça esforço, coma comida leve, evite álcool, evite fumo. Nós estamos no momento de pós-operatório. E é o que está acontecendo conosco. O processo regenerativo é o pós-operatório, só que moral. Todo esse problema que nós estamos passando, pessoal, porque o que dói mais é aquilo que nos incomoda. Evidente que a gente está preocupado, somos sensíveis, estamos empáticos, né, com os problemas das pessoas à nossa volta, mas onde que dói mais? Em nós, né? O meu problema é maior do que o outro, porque eu estou passando. Dói mais em mim. E aí eu busco as respostas. Mas o problema hoje que nós estamos passando é que nós estamos buscando a resposta no mundo exterior, nas coisas fora, tentando fazer com que as pessoas resolvam o meu problema. Um problema
que eu criei um problema que eu estou criando. Há um certo slogan que diz o seguinte: muitas vezes, ou na maioria das vezes, nós queremos ajuda, mas não queremos ser ajudados. Como é isso? Não entendi. Não quero ser ajudado? Eu estou com um problema sério, eu não quero, já fiz de tudo. Já entrei no grupo de orações da colônia, de outras casas, mando todo dia o meu pedido para que eu possa encontrar o caminho. Já fui falar com a Raquel, com a Virginia, que são fera, já, mas a minha vida não muda. Eu melhoro, mas caio, melhoro, mas caio. Eu costumo dar um exemplo que é um bom entendimento. Vocês talvez já tenham até ouvido falar sobre isso, mas só para nos rememorar. Digamos que eu esteja, a pessoa está com diabetes. Aí vai no médico, o médico descobre que ela está com 300, 400 e descobre uma fórmula para fazer abaixar a glicemia. Aí ela toma o remédio, realmente o remédio, ó, bacana, cai de 300, 400 para 80. Aí o médico dá receita, né? Aí diz: olha, sabe aquele bolo de chocolate que você ama? Esquece. Sabe aquela Coca-Cola estupidamente dada para uma delícia? Esquece. Ou seja, tudo aquilo que nos faz mal e vai a pessoa sendo prejudicada, ele faz o medicamento. Aí a pessoa toma o remédio, o médico é Jesus, o remédio é o seu evangelho. A gente vem nas casas espíritas, ouve as palestras, toma passe, faz o evangelho em casa, e aquele comportamento que fazia com que essas enfermidades espirituais, os conflitos na nossa vida, provocado pela lei de atração, diminuem e automaticamente você começa a melhorar, as coisas começam a dar certo. Parece que a vida é um âmbito. Só que quando eu percebo que eu estou com a minha glicemia com 80, eu penso assim: eu acho que dá para comer um pedacinho de bolo, né? Está com 80, pedacinho, só um pedacinho. Aí eu como aquele pedacinho, ela continua com 80. Então peraí, eu vou comer um pedação, né? Ele come um pedação, ela vai para 85, mas ainda está na faixa, né? Porque é 90 a 100, ainda dá para me comer um bolo inteiro. Um bolo inteiro. Aí eu arrisco, né? Eu arrisco comer um bolo inteiro. Aí ela vai para 120, mas 120 não é tão ruim assim, né? E um bolo inteiro, sem uma Coca-Cola gelada, não tem graça, só a verdade, né? Aí eu tomo aquela pequenininha, caçulinha, né? Um bolo inteiro e a caçulinha. Mas a Coca-Cola é uma praga, né, gente? Não dá para tomar uma caçulinha, né? Pelo menos umas 600, né? E a gente vai abusando. E quando daqui a pouco está no 140, do nada dá um pico. Do nada dá um pico. Não mais para 300. Não mais para 300. Vai a 500. Com remédio tudo. Tá certo? É o que a gente faz. Nós. Isso é para nós, é para mim. É o que nós fazemos. A gente vai na casa espírita, ouve palestra, lê o livro, começa a mudar alguns comportamentos. Não que a gente faça aqui, né? A gente não faz fofoca. Espírita não faz fofoca. Concorda? Quem faz fofoca é os outros. A gente analisa, nós damos um conselho, né, fraterno. A gente comenta fraternalmente o que está acontecendo, né? E aí a gente começa com as pequenas
tóxica. Aí a gente aumenta a dose, que a gente começa a contaminar as pessoas à volta, com informações muitas vezes que não é verdade. Ou aquilo que nós estamos falando, alguém nos falou, mas nós não tiramos a prova se é verdade. E acaba prejudicando uma pessoa. Vocês acham que prejudica só uma pessoa? Não. Porque quando eu falo de alguém, eu não estou prejudicando só aquela pessoa. Eu estou prejudicando uma estrutura familiar. Porque isso vai se espalhando. E é mais ou menos assim. Depois que a gente espalhou, não tem volta. É uma história de duas amigas que brigaram. E uma delas começou a falar mal da outra com raiva, por ciúmes, por implicância, nem verdade era. Mas falou para um, falou para outro. Quando ela percebeu, aquilo que se espalhando para a cidade, uma cidade pequena, todo mundo comentando, e ela sabia que não era verdade. E aí criou um remorso muito grande nela por ter feito isso. E ela não sabia como resolver, não sabia como resolver. Aí o que ela fez? Vou falar com o padre da paróquia. Aí o padre só tinha atividade, né? Tinha atividade, tinha branco, muito sábio. E eu fui falar com ele. Explicou a história. Aí o padre falou para ela assim: faz o seguinte, eu tenho uma solução para isso. Ela falou: toda feliz, tem uma solução para ter uma solução para isso. Se você fizer o que eu te falar, o problema é resolvido. Toda feliz. Você vai em casa, você tem travesseiro de pedra? Tem sim. Não é que tem. Traz então. Aí ele trouxe o travesseiro de pedras. Agora você vai fazer o seguinte: parte 2. Você vai subir lá, naquele monte lá que tinha um morro, né? Você vai subir em cima, vai rasgar o travesseiro e vai jogar as penas em direção à cidade. Já está toda feliz, não importou? Beleza, vai ter uma simbologia e eu vou ficar livre desse remorso. E ela foi lá e jogou. Chegou no padre toda feliz da vida, pronto, padre. Agora eu estou livre, né? E tudo que eu fiz, não, tem a terceira parte. Tem? Como é que é? Recolha todas as penas. Aí ele entendeu. Não dá, gente. Não dá para desfazer uma fofoca. Seja ela certa, seja ela errada, seja verdadeira, ou seja mentira. Não dá para desfazer. Eu já comprometi a pessoa. Eu já comprometi a família. Isso não foi uma coisa bem pequena, tá? Que todos nós fazemos. Tá? A gente sempre comenta de alguém. Alguém aqui nunca comentou nada de ninguém? Levanta a mão. Quem comentou todo mundo. Alguém nunca falou nada e se arrependa de ter falado? Ninguém levantou a mão. Nem eu também. Eu estava até a mão no bolso para esconder. Todos nós fazemos isso, gente. Isso já é um bolo de chocolate, daqueles bem grandes, para 12 pessoas, e uma coca de 2 litros. 2 litros e meio, eu fiz isso, né? É 3 litros, né? É o que a gente faz. E essa atitude, ela gera uma energia, mesmo que eu não perceba, mesmo que eu ache que eu estou certo, mesmo que eu ache que eu tenho um motivo para fazer isso, porque a pessoa merece. Emmanuel, né, que é o mentor do Chico, certa vez alertou uma pessoa dizendo o seguinte: se queres julgar, se queres ter o direito de julgar alguém, veja quem foi e o que você fez nas 5 últimas encarnações. Avalie, analise. Se dessas 5 últimas encarnações
o que a pessoa está fazendo, não aponte, não acupe, não a critique, oriente. Se você sabe como não fazer, porque você não fez nas 5 últimas, não aponte o dedo culpando. Coloque ao seu lado e ensine como não fazer. Agora vai ser difícil. 5 últimas reencarnações dá em média quase 500 anos. Não é possível que 500 anos eu não tenha nada. É muito difícil. Isso só para nós entendermos a pequenez, né? Muitas vezes as coisas que a gente acha insignificantes que estamos fazendo têm um comprometimento imenso, imenso, e não é para o outro. Eu não estou prejudicando o outro, eu estou me prejudicando. Estou me prejudicando. Tem uma frase que eu falo sempre para mim, eu falo para as pessoas, que é de Shakespeare, que já deve ter ouvido. Querer o mal de alguém, querer que alguma pessoa se prejudique, é tomar veneno querendo que o outro morra. Porque o próprio Divaldo Franco fala que quando a gente pensa, que quando a gente sente algo que emana de nós, a primeira pessoa a ser auxiliada, medicada ou prejudicada somos nós. Porque sai do meu corpo mental, passa pelo campo perispiritual, que é o molde do corpo físico, e aí vem para o físico. E sabe o que acontece? A gente adoece. Sem saber por quê. Eu estava tão bem. Puxa, eu corria, eu nadava, eu andava, era feliz, era alegre. Me deu um piripaque, né, que o pessoal fala. Comecei a ficar doente. Mas por quê? Eu me alimento bem. Não fumo, não bebo. E a alimentação é balanceada. Por que eu sou doente? Qual é o motivo? O mesmo motivo que aquela senhorinha de 127 anos que apareceu uma vez aí, fuma, bebe, esvaecendo sua cachaçinha, come porco, né? Mata o porco que come, cultura com pau, e não tem nada. O que comanda o nosso corpo físico é o corpo mental. Isso a própria ciência, isso a própria ciência positivista, ela já fala isso. A ciência, ela comenta que toda enfermidade, independente do nosso comportamento físico e saudável, que é importante também, que independente desse comportamento, o emocional, porque a ciência fala emocional, não espiritual, né? O nosso emocional está acima de tudo. Que não existe pessoas enfermas, mas sim pessoas doentes emocional e psicologicamente. A ciência já acredita nisso. E nós, como espíritos reencarnacionistas, sabemos que nós estamos vivendo um momento material, porque nós somos seres espirituais, somos seres milenares. E sabemos sim que o nosso comportamento, as nossas emoções, nossos sentimentos interferem no nosso corpo físico, que é um reflexo daquilo que somos, não que estamos. Oi?
aquilo que somos, e não o que estamos. Porque estar é uma coisa, ser é outra. A diferença de estar para ser é a diferença da distância daqui à galáxia mais longa, Andrômeda. São milhões de anos. E é isso que nós temos que entender. É isso que eu tenho que entender e nós temos que entender. Que esse momento que nós estamos vivendo hoje é um momento crucial das nossas vidas. É um momento em que a humanidade como um todo, ela está em prova, passando para a geração. O nosso comportamento é que define a nossa felicidade, a nossa satisfação. Quando acordamos, como eu disse, nós acordamos com um diário, nosso projeto reencarnatório, aberto do lado da nossa cama. As páginas estão em branco. Quando estamos no mundo espiritual durante o sono, lá nós somos alertados pelos nossos amigos espirituais, somos alertados pelos nossos familiares. Muitas vezes a gente dá uma cartinha, né? Puxa, meu pai morreu há 40 anos. Puxa, todo dia eu vi meu avô. E aí a gente vai nas psicografias. Porém, estamos nos encontrando com ele toda noite. Toda noite. Nos dando conselho, como nos davam quando eles eram encarnados. E nós, ao vermos, ficamos felizes, abraçamos, o beijamos, ficamos um período no mundo espiritual, porque lá não tem tempo nem tem espaço. Um segundo no mundo espiritual parece uma eternidade. Nos encontramos e ele nos aconselha quando a gente acorda. No fundo, a gente sabe o que precisa fazer. E nós retornamos conscientes, mas voltamos novamente a cometer os mesmos erros. Porque existe uma coisa chamada reminiscência, que é algo que está em nós. E nós temos que trabalhar para isso. É muito trabalho. É muito compromisso. Porém, nós não estamos sós. É isso que nós temos que entender. Nós não estamos sós. Só temos que fazer a nossa parte. Avaliar aquilo que nos faz mal. Quando Jesus nos disse: ama o teu próximo como a ti mesmo, orai e vigiai, ele quis dizer o seguinte: amar o meu próximo como a mim mesmo. É um ponto crucial. Porque se eu não me amar, se eu não me respeitar, se eu não me aceitar com os meus defeitos, porque se eu tenho defeito, eu preciso trabalhar. Eu preciso trabalhar para isso. Se eu não fizer isso, eu não estou me respeitando. E automaticamente, se eu não conheço, eu não posso dar para o outro aquilo que eu não sei. Não é verdade? Eu tenho que conhecer para poder, de alguma maneira, ajudar o outro. E orar e vigiar, nós temos que entender que o orar por aqueles que eu não posso fazer nada. Porque às vezes a gente esquece dessa responsabilidade. A gente quer mudar as pessoas, principalmente na família, né? Os nossos filhos, os nossos maridos, né? Nossos pais, nossos irmãos. E eu costumo dizer
no buraco redondo, tem que encaixar. Não dá. Mas a gente insiste. A gente sabe que aquela pessoa daquele jeito, que eu já estou cansado de falar, e ela não me atende. Olha, eu escuto. Eu podia atender uma pessoa no consultório, e ela falou, eu estava muito estressado, deixei ela falar. Ela passou praticamente o tempo falando. E ela falou assim, há 40 anos eu falo para a senhora isso. E há 40 anos ele não faz o que eu quero. Isso é inteligente. É a mesma coisa vocês aqui, que eu falei quadrado no buraco redondo. Se eu der para cada um de vocês o pino quadrado no buraco redondo e falar assim, encaixa, vocês vão jogar o pino em mim, né? Alô? Então, se eu sei que não encaixa, por que eu insisto? Já pensaram nisso? Eu acredito que vocês devem ter alguém que realmente é rabo de foguete, né? Você não consegue convencer aquela pessoa. Você olha que ela está errada, você olha que, mas ela não muda. Né? Eu acredito que vocês devem ter alguém, essa pessoa não muda. Já falei tanto, ela não muda. Né? Não é? Fica até um espírito de porco, já falei, está uma festa. Né? Não muda. Mas aí eu vou dar uma pergunta para vocês, para nós, né? Para mim começa. Bom, não vou dizer então. O que está errado? Não, eu vou retificar. Errado, o erro não existe, né? O erro é assim, que é certo para um, errado para outro, errado para outro. Mas quem é que está fora do eixo? Quem está fora do eixo? Vamos pensar. A pessoa que não quer mudar, ou eu que estou insistindo que ela mude? No fundo, eu sei que ela não vai mudar. Né, amor? Quando a gente muda, na nossa volta muda. Entendeu? Eu sei que ela não vai mudar, mas eu escuto muito isso. Mas eu sou persistente. Né? Eu sou persistente. Eu não desisto. Isso não é persistência. Né? Isso não é persistência. Isso aí é falta de, não vou falar inteligência, mas é falta de visão. Porque se eu sei que não vai mudar, mas eu quero que ela mude, aí a pergunta é, eu posso mudar? Eu consigo mudar? Então, a única pessoa no universo da gente que pode me mudar, quem é? Você. Agora, eu vou falar que ninguém vai escutar isso, só entre nós aqui. Se eu não quiser mudar, alguém muda? Não? Você está entendendo o que está acontecendo conosco hoje? Nós estamos muito mais preocupados em mudar o outro do que mudar a minha visão. Eu não tenho que mudar para poder me adaptar ao outro. Não é isso que eu estou falando não, tá, gente? Eu não estou falando que eu tenho que mudar o meu comportamento para me adaptar ao comportamento do outro. Não é isso não que eu estou falando. Cada um sabe de si, cada um sabe dos problemas. Eu tenho que mudar a minha visão do que está ocorrendo. Porque se uma pessoa me desagrada ao ponto de criar um conflito familiar, vamos falar da família que é o mais difícil, né? Se aquela pessoa, de alguma maneira, está criando atritos, situações, comprometendo, na minha visão, a família, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que recuar, dar um espaço emocional, tá? Recuo emocional, ou seja, parar de sufocar a pessoa emocionalmente. Eu recuo emocionalmente, como se subisse num patamar acima de todos,
e avaliasse assim: o que está acontecendo com ela? Por que ela faz isso? Qual é o motivo? E aí eu vou chegar. No momento que eu deixo de sufocar, deixo de envolver o meu comportamento, porque quando eu... Vamos refletir um pouquinho aqui, gente, ó. Vamos pensar. Quando eu foco numa pessoa específica, sabe o que eu estou fazendo? Eu estou me abandonando. Vocês concordam comigo? Porque eu deixo de cuidar de mim para cuidar do outro, da vida do outro. E o que é pior, sabendo que eu não vou mudar ela. Eu vou. A gente pode até falar isso, não, eu vou mudar. Ou seja, eu morro antes, ou ela morre antes, e não muda. E vamos continuar no mundo espiritual, né, preso a ela. Sabe como é o nome disso? Quem que arrisca? Como é o nome disso? Obsessão. Não precisa os companheiros de jornada, a gente chama de obsessor, né? Mas obsessor não existe. Olha, eu vou falar um negócio aqui que se me bater. Né? Eu vou dizer, isso aqui não vem mais daqui. Mas obsessor não existe. Nós é que obsediamos ele. Mas como assim? Eu nem conheço o cara. Hoje posso até não conhecer, concordo. Muito pior digo para vocês, hein? A maioria desses irmãos, companheiros que eu chamo companheiros de jornada, que estão à minha volta, eu não os conheço. 80% eu não os conheço. Mas, lembra daquela conversinha lá no começo? Lei de atração. Eu os atraio com a minha energia, com os balãozinhos. Eu os atraio. Eles estão perdidos na escuridão, na ignorância, sofrendo, e não sei como é que eu faço. Eu imagino uma pessoa perdida na floresta, com medo, apavorado, desesperado, e ouve uma voz lá depois da pedra, depois da moita. O que ele faz? Ele foca aqui no local e vai encontrar ela. Essa voz, essa energia que eu estou emanando. Do álcool, do fumo, do vício, do sexo desregado, da raiva, do ódio, da indiferença, da insegurança, do medo, do sentimento de repulsa, o que nós estamos sentindo hoje, quase a população inteira, repulsa por tudo que está acontecendo. Ao ponto de esquecermos do que Jesus falou. Perdoai. E quando ele falou perdoar, ele não falou para esquecer, não. O que fizeram para você que foi muito dolorido. Ele não falou isso. Porque não dá, né? Eu vou esquecer alguém que apaga da minha mente, ou é demência ou é Alzheimer, né? Buscando o olho, no princípio não é, não. Mas se cara que precisa colocar, eu não sei o que é. Vai, estou com Alzheimer. Não é isso que ele fala. Ele vai ressignificar o processo. Sabe o que é ressignificar o processo? Vou dar um exemplo aqui. Ressignificar o processo é assim. O padrasto, por exemplo, abusou da filha, da filha. Aí ele abusou e tal, e depois descobriram, ele foi castigado, foi preso, sei lá o quê, foi afastado da família. Mas aí ele se arrependeu do que não fez. Verdadeiramente, tá? Ele se arrependeu, pediu perdão para todo mundo, virou evangélico, né? Ouviu o espírita, manda com a Bíblia, ou então o evangelho segundo o espiritismo, vai nas casas do espírito, vai no. Dá arrependimento. Verdadeiramente arrependido. Por assim, Deus sabe que é arrependido. Aí a enteada, né? Casou e tal, tem uma filha.
Vocês acham que ele deve deixar ele ver? O que vocês acham? Não? Com todo respeito, deve deixar ver. Deixar ver. Apresentar, faz né? Um dia que tem o batizado, ele vai do batizado, numa festa de ano ele vai, na festa de ano. Beleza? Mas ele pode sair com a neta para passear no parquinho? É isso aí. Isso é perdoar. E esse significado. Não estou bloqueando, não estou evitando que você demonstre o seu amor pela sua neta. Tudo bem, sem problema. Mas confiança vai demorar, né? Ou talvez não exista para você. Isso é perdoar. Ressignificou o processo. Vocês estão entendendo? E é o que Jesus pede para nós. Ressignificarmos o processo o tempo todo. O que aconteceu com Jesus? As pessoas que prejudicaram ele foi a que ele mais amou. Judas, que o entregou, quando descobriu o que ele fez, por remorso ele se suicidou. Vocês sabem disso, né? Ele se suicidou. E como ele era uma pessoa, naquela época, né? Ele era uma pessoa, era um ladrão, era uma pessoa que vivia, de alguma maneira, numa faixa umbralina. Olha o que eu estou falando, numa faixa umbralina. Porque umbral, não pense que umbral é só quando a gente morre, tá? A gente pode estar vivendo no umbral hoje, numa faixa umbralina. O que é faixa umbralina? Sou uma pessoa hedionda, uma pessoa que prejudica todo mundo, sou uma pessoa ruim, tá? Eu não sou. Aí eu crio um campo à minha volta, que é uma faixa umbralina. Um dia também falaram sobre isso. E quando ele percebeu que ele fez, se arrependeu e se matou, para onde ele foi? Umbral pesado, sofrimento, muita dor, a ponto de ficar com demência. Jesus, quando desencarnou, sabe qual foi a primeira coisa que ele fez? Foi visitar Judas. Tá bom? Foi visitar Judas. Tanto é que quando ele retorna após 3 dias, ele se materializa, né? Após 3 dias, porque ele se materializou, porque ele precisava continuar o trabalho dele junto aos apóstolos. Mostrar para os apóstolos que a vida não acabava ali. Então ele precisava aparecer. Todo mundo vai morrendo. Se ele aparece, o pessoal acredita que a vida não termina depois da morte. A ideia dele é essa. Por isso ele apareceu. Quando ele volta e Maria o recebe, ele fala: não, Maria, eu não acendi ao meu pai ainda não. Fui visitar um amigo que está precisando de ajuda. Ele teve no umbral com Judas, ficou 3 dias lá, né? Ajudando ele, dispersando toda aquela miasma de energia teletérica, as pensamentos negativos, fazendo uma limpeza, mas não, Judas ainda não ficou lúcido, porque para mim ficar lúcido, para mim me libertar, eu preciso modificar. Preciso eu modificar. Deus salva. Jesus salva. Porém, salva se eu quiser. Vocês sabiam disso? Porque se eu não mudar meu comportamento, eu não serei salvo. Essa é a lei da justiça. Essa é a lei do amor de Deus. Dá a cada um segundo as suas obras. Não é o que está no testamento? Cada um segundo as suas obras.
André Luiz, que leu um livro nosso aqui, André Luiz ficou 8 anos no seu umbral, e ele nunca ficou sozinho, porque a mãe dele o acompanhava todo dia, mas ele não conseguia enxergar. A mãe pedia para a espiritualidade, a Deus, a Jesus, que eu ajudasse ele, mas ele só saiu lá quando ele quis, quando percebeu e falou: Senhor, me ajuda. Então, foi isso que Jesus fez. Judas e por fim Pedro, né? E até o ter negado, ele deu a casa do caminho para tomar conta. Então, o que eu quero dizer que nós, todos nós que estamos aqui, podemos contribuir para o que está acontecendo no mundo. E não é com orações, palavras, não são com as palavras, são com a atitude. E para encerrar, eu vou dar um exemplo para todos nós. Hoje existe uma massa de escuridão provocada pela ignorância, né, daqueles que estão perdidos, né? Tentando levar a humanidade contra Jesus. Porém, vocês imaginam assim, aqui, ó, a colônia maravilhosa, abençoada, nós que estamos aqui. Maria, através de Semida e suas trabalhadoras, está colocando, mais uma vez, colocando não, nós já estamos com essa vela acesa. Algumas apagaram, né? Sopraram pelos ventos, as nossas dores, inseguranças, incertezas. Ela está de novo acendendo essas velas. Todos nós aqui estamos com uma vela na mão. E ao sairmos desta casa, nós vamos contribuir para eliminar essa escuridão da ignorância. Ou seja, a luz tem poder sobre a escuridão, não tem? A escuridão pode apagar a luz? Não pode. Mas a luz pode eliminar a escuridão. É o que nós podemos fazer e é o que nós faremos a partir do momento em que o combustível, vou até mudar a vela para candeia. Candeia é aquele vasilhãozinho assim, que parece uma vela de latim, né? Que ela é alimentada pelo óleo, né? Pelo azeite. Então, vamos pensar assim: todos nós somos uma candeia de luz. O óleo ou o azeite é as nossas ações. Cada comportamento saudável, construtivo, que faz com que alguém se sinta bem e feliz, por menor que seja, vai ser um sorriso para alguém que está na rua, abaixar o vidro para ouvir a pessoa pedir, mesmo que eu não tenha, mas eu abaixo o vidro, ouço o que ela está pedindo, falei, infelizmente eu não tenho, mas espero que você consiga fazer a pessoa se sentir bem. Alguém que tenta criar um atrito na família ou no trabalho e não esboçar um sorriso, não de sarcasmo, de compreensão. É difícil? Segundo Emmanuel, não é difícil. Segundo Emmanuel, não é difícil. O que é trabalhoso. Porque nós temos que trabalhar tudo aquilo que nós temos de bom em nós, a nossa essência divina. Porque nós somos a imagem e semelhança de Deus. Nós somos bondosos, generosos, fraternos, solidários, justos e bons. Nós somos. Mas não estamos. Esses escombros diários, nós pensamos, não são luz, saia. Nós saímos das costas. Que nós possamos agradecer a Deus
agradecer a Deus por tudo aquilo que nós recebemos, estamos recebendo e continuaremos recebendo. Agradecemos ao Mestre Jesus, agradecemos as forças que regem o Senhor da vida, que nos deu essa oportunidade de existir. Agradecemos aos nossos companheiros de jornada, nossos familiares, nossos ancestrais, a nossa família espiritual. Agradecemos até os nossos ditos adversários, que não são adversários. Como disse Emmanuel, são instrumentos, são os nossos personal trainer, que nos ensinam, nos testam, para nos tornar pessoas melhores. A essas irmãzinhas, trabalhadores de Maria, com o comando de Celina, que dentro dessa nossa casa, nesse momento, com ramalhete de flores multicoloridas, energizadas, abençoadas por Jesus. E nesse momento, coloco no colo de cada um de nós, com o sorriso aberto, olhar bem de luz, sua energia nos envolve, sua luz, e assim ela vai com a bênção de Maria, nos dando um ramalhete. À vista dos nossos familiares, que estão felizes, agradecidos por ter sua prece, suas preces atendidas. E quando completado essa oferenda de amor de Maria, a todos que aqui estão, todos, sem exceção, até mesmo os desencarnados, trabalhadores desta casa, certo? E também aqueles que vêm em busca, assim como nós, possível. Essas pétalas se pulverizam numa implosão e penetram pelos nossos poros e nos encontra a corrente sanguínea para que esse fluxo que percorre todo o nosso organismo físico possa ir de encontro às nossas necessidades espirituais, psicológicas, emocionais, envolvendo os nossos neurônios, ações, para que a ansiedade, a tristeza, a melancolia se diminua e a depressão possa receber um medicamento para harmonizar os nossos hormônios e neurônios. Sim, agradeçam pelo que estão recebendo. Abram seus corações. Porque nesse momento, a bênção de Jesus, através de nós, através do nosso elo familiar,
através do nosso laço consanguíneo, emocional e espiritual. Mentalmente, vamos levar toda essa energia aqui presente, de bênção, de paz, de harmonia, de cura, até os nossos lares. Mentalizando, como de costume, como fazemos, ao entrarmos pela porta principal. Esta luz que nos envolve como uma bolha multicolorida, penetra cada canto, cada cômodo, magnetiza, energiza, desinfeta nossos utensílios domésticos, nossos móveis, nossas paredes, retirando miasmas, energias deletéreas, formas, pensamentos negativas, até mesmo larvas astrais, estão sendo desintegradas, pulverizadas, e esse plasma está sendo levado a instituições de auxílio e recuperação e restauração, transmutação, porque nada se perde na criação, tudo se transforma para o bem. Se por acaso algum irmãozinho desorientado, perturbado, estiver se alojar, se hospedar, será amorosamente solicitado a sua retirada. Com carinho, com amor, em abraços, afagos. Mas se houver resistência, pela vontade de Jesus e pela nossa vontade, porque o lar é nosso e é o nosso lar, só penetra aquilo que permitimos. Ele será sedado, colocado em macas e levado às instituições de auxílio para a recuperação, revitalização, para que continue sobreviver. E como gratidão a ti, Mestre Jesus, como gratidão a essas perguntas, a coroa de Nazaré, nós, cada um de nós, como se vamos usar essa energia de cura, de paz, de harmonia, de vitalidade a uma pessoa, duas, três, não importa. Vamos visualizar essas pessoas que precisam, dentro do rodamuinho de luz multicolorido, sendo tratado. Alguns minutinhos de vitalização, levando energia, jamais trazendo ganância, doação. Então vamos visualizar, se possível, esse novo irmão, ou mais de um, não precisa estar aqui, uma roda, quem puder enxergar, de espíritos, onde podemos estar juntos em lugares, vibrando em favor deles.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nosso desencarne. Que assim seja. Senhor, que tenha sido feita a tua vontade, na certeza de que, porém, quizás um dia essa tua vontade seja nossa, nos tornando a luz que existe em nós e levando a escuridão da ignorância daqueles que precisam